Glória a Deus. Meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no texto que nós lemos no início do culto. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Irmão Gil Bevan, se prepare para adorar a Deus com louvor após a palavra. Atos, capítulo 13. Vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 13. Nós estamos hoje adorando a Deus no culto de missões. Nós queremos trazer uma palavra concernente ao trabalho de missões. Todos encontraram? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Glória a Deus. Querido Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite, prestando esse culto de louvor e de adoração ao Teu nome. Que o Teu Espírito fale conosco nesta noite, através da Tua santa e poderosa palavra. Queremos sair daqui revestidos de autoridade, de poder, da graça do Senhor, da autoridade do Espírito Santo, para prosseguir na nossa missão de ganhar almas em Bacabal, no Maranhão, no Brasil e no mundo. Que a Tua igreja nesta noite seja despertada para fazer esta tão sublime obra e que o Espírito Santo fale profundamente em cada coração nesta noite, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto sagrado do livro de Atos dos Apóstolos, o texto que nós lemos, mostra a questão da responsabilidade da igreja com a obra missionária. Paulo e Barnabé, eles foram separados e foram comissionados pela igreja, dentre outros obreiros que eram excelentes. Deus confirma, comissiona e os envia com a bênção, a confirmação da igreja da época. Agora é importante afirmar a todos nesta noite, aos que estão no culto, aos que ouvirão essa palavra em outro momento, pelas nossas redes sociais, que a obra missionária, ela é iniciada sempre pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que confirma, é o Espírito Santo que chama e que usa a igreja e a liderança da igreja para confirmar o chamado na vida de alguém, de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa que se dispõe a fazer a obra missionária. Mas essa atividade, ela é uma atividade do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo na vida de homens e de mulheres, da liderança, confirma a chamada, a vocação daqueles que se dispõem a ir pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, do missionário que recebeu a chamada de Deus, recebeu a chamada do Espírito Santo, espera-se dele dedicação em anunciar a obra da salvação, em dizer ao mundo que Jesus salva, cura, liberta o pecador e leva para o céu. Espera-se daqueles que se dispõem
a fazer a obra missionária. Uma dedicação completa, porque quem o chamou, quem o comissionou, quem confirmou a chamada, quem confirmou a vocação, não foi o homem, não foi a liderança apenas reafirma essa confirmação, mas quem de fato confirma é Deus que trabalha com o ser humano, é o Espírito Santo que trabalha na mente e no coração, acendendo, fazendo o coração arder, acendendo a chama do desejo de se sacrificar, às vezes, em prol de se pregar o Evangelho, de se anunciar as boas novas de salvação. Então, no contexto eclesiástico, há um passo fundamental entre a convicção da chamada e a partida para o campo missionário. O reconhecimento e a aprovação da igreja ou do ministério é fundamental. A igreja precisa reconhecer, a igreja precisa confirmar a chamada na vida de um jovem, de uma moça, de um rapaz, de um obreiro, de um irmão que se dispõe aí. Mas entre essa confirmação e a chamada de alguém para fazer a obra missionária, tem um espaço que precisa ser aproximado. Tem uma relação que precisa ser aproximada. Essa relação que nós chamamos aqui nesta noite de responsabilidade. A igreja de Cristo Jesus, ela é responsável pela obra missionária. Porque foi Deus quem determinou a igreja. Foi o Senhor Jesus quem autorizou a igreja. E foi o mesmo Cristo e é o mesmo Cristo que continua fazendo o chamado na vida de homens e de mulheres para realizar a sua obra. Aqueles que nascem ou que criam dentro de si a vocação de ir para outros países, por exemplo, ou se dirigir a uma aldeia indígena, ou sair da sua cidade, da sua zona de conforto, do seio da sua família, para ir a um povoado, para ir a um sertão, para ir a um lugar onde não tem, às vezes, sequer energia elétrica, não tem água encanada, não tem o conforto de um ar-condicionado, não tem banheiro dentro de casa. Isso acontece muito, com muitos missionários que se dispõem. Então, a igreja, que é responsável por compreender a chamada de Deus na vida de alguém, ela precisa ter responsabilidade. Ela precisa entender, compreender que ela é responsável por aqueles que se sacrificam, por aqueles que saem do seu conforto familiar, que saem da sua zona de conforto, para ir, por exemplo, ter o contato com outras culturas em outros países, ou até mesmo dentro do seu próprio país de origem, mas que vai para um povoado, que vai para um vilarejo, que vai para uma aldeia indígena. Então é responsabilidade da igreja cuidar, orar, sustentar esse missionário. Estou dizendo que a chamada é do missionário. É uma coisa de intimidade, de fórum íntimo entre o homem, a mulher e o Espírito Santo. O texto que nós lemos deixa isso muito claro para nós. Havia na igreja de Antioquia profetas. A igreja era formada de profetas, a igreja era formada de mestres, e aí o texto cita quais eram esses profetas e esses mestres. Mas o Espírito Santo, através da oração da igreja, através do jejum da igreja, disse: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, a iniciativa do chamado é de Deus. É Deus quem capacita. É Deus quem chama. É Deus quem confirma a chamada. Mas por quê? Porque a igreja entendeu que ela tem corresponsabilidade nesta obra. A igreja estava orando.
A igreja estava clamando. A igreja estava jejuando. Senhor, envia missionários para a tua seara. Envia trabalhadores para a tua seara. Abençoa aqueles que já foram, aqueles que já estão realizando a tua obra. A igreja estava orando e a igreja estava jejuando. Isso nos diz muito. Isso nos ensina muito. Nós, enquanto igreja, comunidade local, igreja local, precisamos cumprir a nossa responsabilidade. Orando, Senhor, a igreja tem a programação da obra missionária, tem evangelização, tem discipulado, a igreja tem cultos de missão, mas além disso, ou para além disso, cada crente em particular precisa buscar a Deus orando, Senhor, envia trabalhadores para a tua seara. O campo está pronto para a colheita. Mas o próprio Cristo disse, mas são poucos os trabalhadores. São poucos, irmãos, poucos aqueles que querem sair do seu conforto. São poucos aqueles que querem ir para outros países, ir para as aldeias indígenas, ir para os povoados que não têm água encanada, que não tem asfalto, que não tem energia elétrica. Mas existem milhares de pessoas nessas localidades que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Hoje nós estudamos na lição da Escola Bíblica Dominical sobre a obra missionária nos países que é chamado e denominado Janela 10 por 40. São países que se localizam ao norte da África e também ao norte da linha do Equador e ao norte da Ásia. Um total de 67 países. Muitos deles, países que não têm liberdade de expressão, onde não se pode ter liberdade religiosa, porque há um predomínio de religião como o islamismo, há um predomínio de religião que não aceita a liberdade religiosa, nem tampouco as pessoas professarem a sua fé no cristianismo ou no Cristo. É o desafio da igreja de hoje, penetrar e fazer a obra missionária nesses países chamado Janela 10 por 40. São países fechados, países que predominam ditaduras, como, por exemplo, a Arábia Saudita, dentre outros. Estão dentro do conjunto de países que formam a Janela 10 por 40. Mas a igreja precisa orar, porque a obra missionária, ela é feita por oração, ela é feita por ação, ela é feita por compromisso, ela é feita por amor. Nós precisamos alcançar esses povos. Pessoas que pertencem ao islamismo, que são muçulmanos, ao hinduísmo, onde está 2/3 da população mundial. 2/3 da população mundial. Eu fico pensando que nós, enquanto igreja, olhando para essa realidade do mundo, nós ainda não estamos fazendo nada. Porque os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles oravam, eles jejuavam, eles tinham os corações aquecidos pela obra missionária. Eles andavam de povoado em povoado, de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade, de país em país, fazendo a obra de Deus, ganhando almas para o reino de Deus. Muitos eram perseguidos pelos regimes ditatoriais, eram mortos, foram assassinados, foram derramados seu sangue pelas praças da cidade, mas não deixaram de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Cada gota de sangue dos primeiros cristãos
Deus que derramaram nas praças públicas, nasceu uma semente do Evangelho de Cristo Jesus. E nós estamos aqui tendo liberdade de cultuar a Deus, de sair pelas ruas de Bacabal e dizer que Jesus salva, cura, liberta, transforma. E muitas vezes ficamos dentro das nossas próprias casas, não saímos do nosso conforto. E o que é que está acontecendo conosco? Vamos olhar para a vida dos primeiros cristãos que se sacrificaram, que morreram, que foram apedrejados, que foram mortos, mas não deixaram de anunciar e cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. É responsabilidade da igreja fazer a obra missionária. Aí você pode até dizer: pastor, mas eu já contribuo com a obra missionária, eu já dou a minha oferta. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas você pode fazer um pouco mais, pode orar, pode buscar a Deus a chamada para a sua vida, como estava fazendo a igreja, orando. E Deus disse: separa-me, porque a obra dele, ele sabe quais são aqueles que podem ser chamados e que resistirão às intempéries, que resistirão às perseguições, que resistirão às pedradas, que resistirão às vezes até o abandono. Até o abandono. É claro que a igreja precisa ter um relacionamento íntimo de corresponsabilidade com aqueles que vão. Por exemplo, Moisés, ainda no Antigo Testamento, mas só para trazer um contexto e fazer uma relação com esse contexto, porque ele tinha uma missão aqui na terra, de libertar o povo de Deus da escravidão egípcia. Ele tinha uma missão dada por Deus. Irmãos, e quando Deus dá uma missão ao ser humano, ele se responsabiliza. Moisés ainda estava no teste do início, da aprovação da chamada. E ele saiu ainda como príncipe egípcio, para passear na cidade. E ele encontra dois hebreus discutindo, brigando, dois irmãos brigando, dois irmãos discutindo, dois irmãos se agredindo. Irmãos, a nossa luta, a nossa briga não deve ser uns com os outros. A nossa briga, a nossa luta, a nossa batalha é contra o reino das trevas. Abra um parênteses, porque eu me lembrei agora quando o pastor Jaziel Gomes esteve aqui nós estávamos comemorando o centenário da igreja. E eu me lembro muito bem dessa cena. Faça favor aqui, eu vou tentar imitar o que ele fez, os dois aqui. Os dois. Aqui está Davi e aqui está Sansão. Aliás, Golias. Aqui está Davi e aqui está Golias. E às vezes, entendamos isso aqui. A nossa luta, a nossa batalha não é contra Davi. A nossa batalha é contra Golias, que representa os filisteus. Mas ao invés de nós lutarmos contra Davi, ou seja, contra Golias, nós estamos lutando contra Davi. Lutando contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra as potestades do mal. Vamos avançar na realização da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não lute contra o seu irmão, não lute contra Davi, lute contra Golias. E vamos vencer Golias como Davi venceu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. Moisés se sentiu assim. Estavam dois irmãos brigando. E ele chegou e disse, Moisés saiu no dia seguinte, está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 13 e 14. Saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? Por que você está agredindo o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Olha, ele enfrenta Moisés. Aquele homem confronta Moisés. Quem que colocou você como príncipe, como juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Porque no dia anterior, Moisés encontrou um egípcio agredindo um hebreu e matou o egípcio.
E aí ele percebeu que naquele momento ele estava sendo delatado pelos seus próprios irmãos e fugiu para o deserto de Midian. E lá passou 40 anos. 40 anos cuidando de ovelhas. 40 anos na universidade divina. 40 anos aprendendo a lidar no deserto, porque ele passaria mais 40 anos no deserto depois. Foi um teste de Deus, foi a prova de Deus, mas ele estava sendo confirmado a sua chamada para uma obra muito importante, que era a libertação do povo de Deus da escravidão egípcia. E agora, em outro contexto, já voltando dos 40 anos de experiência, de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, aprendendo a cuidar de ovelhas, ele vai dizer depois que volta com Arão para libertar e cumprir a sua missão. Ele diz lá em Êxodo capítulo 4, versículo 28 ao versículo 31. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado e todos os sinais que havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram, em confirmação ao chamado de Deus sobre a vida de Moisés. Não duvidaram mais, não questionaram mais: quem te pôs como juiz sobre nós? Não, quando ele deu o recado através de Arão, seu irmão, o povo acreditou que ele estava ali como grande libertador e para cumprir uma missão dada por Deus. Porque agora a experiência estava completa, o chamado estava confirmado, a igreja estava confirmando a chamada na vida de Moisés. A igreja precisa confirmar pelo Espírito Santo a chamada na vida de jovens, de homens e de mulheres que se dispõem a fazer a obra missionária. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos responsabilidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando a responsabilidade e a missão são da igreja, ela pode orar a Deus que levantem missionários. Oremos: Senhor, levante missionários na nossa congregação, levante obreiros na nossa congregação, levante obreiro na nossa igreja, para ir aos campos que estão maduros para a colheita. Você pode fazer isso, é sua responsabilidade. Levante missionário na minha família. Você pode fazer isso. Levante missionário dos meus filhos para fazer a tua obra. O mundo precisa de missões. O mundo precisa de obreiros. Há um trabalho feito pela nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, onde estão preparando médicos para ir fazer a obra missionária nesses países que são chamados países de janela 10x40, porque quando vai o trabalho assistencial, o trabalho social, sobretudo voltado para a área de saúde, há uma facilidade de se aceitar, e aí aproveita-se para pregar o Cristo verdadeiro, santo e poderoso, que liberta, que transforma e que salva. A igreja precisa investir mais na obra missionária. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas tudo começa com a oração. Aleluia. Você precisa ter compromisso com a obra missionária, orando por aqueles que já estão lá, orando por aqueles que precisam ir, orando para que Deus trabalhe, vocacione e chame aqueles que podem ir. Nós podemos influenciar, podemos motivar, mas não é obra humana, é uma obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que prepara, é Ele que chama, é Ele que confirma. A igreja só abençoa e confirma a partir daquilo que o Espírito Santo já trabalhou na vida do homem. Glória a Deus. Mas é nossa responsabilidade fazer isso. Orar para que Deus levante missionários para enviar ao campo. Mas também é responsabilidade nossa assistir aqueles que vão. Nesse sentido,
Como nós somos uma congregação, não somos, aqui na Coab, ligada à Igreja Assembleia de Deus em Bacabal, dentro de uma área, eu louvo a Deus. Claro que nós não temos autonomia para enviar nós mesmos aqui um missionário, porque dentro de um contexto maior, nós seguimos uma hierarquia. Mas nesse sentido eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque se a gente olhar o relatório de contribuições daqueles que contribuem aqui na congregação Getsemane, provavelmente nós somos a congregação de Bacabal, e nós não dizemos isso para nossa glória, para nós nos orgulharmos, não. É para a glória de Deus, mas também reconhecendo aquilo que você faz. Provavelmente nós sejamos a congregação que tem uma melhor renda de contribuição. E aqui está a irmã Lucília, que também é a nossa promotora, para confirmar o que eu estou dizendo. Mas não se contente com isso. Nós podemos fazer muito mais, porque a igreja, além de ter a responsabilidade de orar para Deus conceder vocação, chamado, comissionar, ela tem uma responsabilidade de assistir aqueles que vão. E nós temos aqui em Bacabal 23 missionários. 23 missionários que dependem das nossas ofertas, que dependem das nossas contribuições. Pessoas simples, que estão aqui mesmo em Bacabal, nos povoados de Bacabal, de outras cidades, outros estados, e até no Peru, porque nós ainda temos um compromisso com o missionário que está lá no Peru, até o final. O pastor George, que é o secretário de missões, me passou essa informação hoje, porque quando eu estava preparando esse texto para compartilhar com os irmãos, eu perguntei a ele, até dezembro de 2023, nós temos um compromisso com a obra missionária no Peru, porque foi feito um trabalho no Peru pelo pastor Elivan, né? Durante 7 anos, e lá ficou implantado o trabalho que nós oramos, que nós contribuímos, que nós assistimos, e lá está funcionando agora o trabalho sendo realizado pelos próprios missionários nativos, que é chamado de autóctonos, se eu não me engano. E foi comprado um terreno para se construir um templo daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então é nossa responsabilidade fazer isso, né? Como fez, por exemplo, a igreja de Jerusalém. O Espírito Santo levou Filipe para Samaria. Está lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 5. Ele foi, e ele fazia milagres. E quando eu falo do ministério de Filipe, eu me alegro, e eu preciso orar para que isso um dia se cumpra, porque ainda está longe. Mas eu recebi uma mensagem profética nessa mesma época em que estava pregando aqui o pastor Gesiel Gomes, e ele não tinha muito contato comigo, mas ele virou para mim e disse, e me entregou uma mensagem profética. Eu recebi essa mensagem, e ele disse: teu ministério será como o ministério de Filipe. E olhando para a Bíblia, irmãos, o ministério de Filipe foi um ministério extraordinário. Ele era um evangelista. Ele pregava a palavra, e os sinais acompanhavam a vida de Filipe. Ele estava pregando em Samaria, ganhando almas, pregando, confrontando o pecado, anunciando, operando milagres e maravilhas pela ação do Espírito Santo na vida dele. Sabe o que aconteceu? A igreja em Jerusalém envia Pedro e João para dar assistência. Está lá no versículo, deixa eu só voltar aqui, versículo 14 do capítulo 8 de Atos. Envia Pedro e João para Samaria para assistir a Filipe, para dar apoio. Nós precisamos, como igreja local, mesmo que não tenhamos essa autonomia, mas nós precisamos apoiar aqueles que vão para o campo missionário. Orando, não custa nada você entrar em contato aqui com a nossa promotora de missões para saber a relação dos missionários, pegar o contato deles, mandar uma mensagem, orar por eles e abençoar a vida deles, acompanhar, dar assistência, porque é responsabilidade da igreja enquanto coletividade, mas também minha e sua enquanto crente, apoiar a vida daqueles que vão fazer a obra missionária. Glória a Deus. A outra responsabilidade nessa obra é a responsabilidade do missionário. Vamos orar, e eu convoco, eu incentivo, eu motivo cada crente dessa igreja a orar para Deus levantar mais irmãos com a chamada,
com a chama acesa no coração para a obra missionária. Eu lhe incentivo a fazer isso. Se você ainda não o faz, eu lhe incentivo nessa noite, em nome de Cristo, ore pela obra missionária. E ore de forma específica para Deus levantar missionários aqui nessa congregação, para que nós possamos preparar e mandar para outros países, para outros estados ou para povoados fazer a obra de Deus. Segundo o pastor Satírio, a responsabilidade é do missionário. Ele diz em seu livro que Deus chama o indivíduo, a responsabilidade desse indivíduo que Deus chama ultrapassa os vínculos organizacionais. O pastor Satírio, ele tem um grande trabalho missionário na Colômbia. E aí, quando ele saiu do Brasil para a Colômbia, ele procurou o seu pastor, está de São Paulo, e o pastor disse: olha, você pode ir, tem a bênção da igreja, mas nós no momento não podemos dar o sustento para você lá. Ele saiu de São Paulo, foi para a Amazônia, da Amazônia ele foi para a Colômbia, sem perspectiva de nenhuma garantia financeira, porque segundo ele no livro, o compromisso do missionário é com a obra, é com Deus. Ultrapassa o limite da instituição, ultrapassa os limites dos vínculos organizacionais. Eu não estou dizendo que a igreja que envia o missionário não tenha responsabilidade. É nossa responsabilidade. Nós não podemos enviar um missionário e desprezar, deixar lá. No caso do pastor Satírio, ele foi sabendo que não teria o sustento. Olha a coragem desse homem. Foi para outro país com a família, sem nenhum amparo da igreja do Brasil. E chegando lá, ele começou a ganhar almas. E hoje a igreja já está com muitos anos, é uma referência de missões no mundo, o pastor Satírio. Você pode ler o livro dele, Missão em Cúcuta. É um livro que eu recomendo que você leia, do pastor Satírio. Hoje a igreja da Colômbia é uma da igreja do pastor Satírio, é uma das maiores igrejas evangélicas da Colômbia. E quando ele chegou lá, ele não tinha sequer R$1 da igreja, ou um compromisso da igreja brasileira em sustentá-lo, mas o compromisso dele era com a obra. Ele tinha chamado, ele tinha convicção desse chamado, e esse motivo de não ter o apoio da igreja não o impediu. Ele foi com a bênção da igreja, ele foi com a bênção do pastor, mas não tinha nenhum compromisso a igreja com o sustento dele lá. Mas ele foi e implantou a igreja lá na Colômbia. E a igreja hoje do pastor Satírio é uma das maiores igrejas da Colômbia, porque ele entendeu o chamado e ele sabia que esse chamado era de Deus. E quando Deus manda, ele se responsabiliza. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então quero, para concluir, que o ideal é que a igreja tenha uma relação de compromisso com o enviado, com o missionário. Esse é o ideal. Mas o compromisso, a responsabilidade do que é chamado, ele ultrapassa esses limites da organização. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Então, a obra missionária, na visão da igreja local, a obra missionária na visão da igreja de Bacabal e da nossa instituição SEADEMA. Eu vou apresentar aqui aos irmãos, porque isso é pertinente, porque nós estamos no culto de missões, algumas informações que vocês precisam conhecer, saber, até para servir de motivação, aumentar a fé dos irmãos e o comprometimento dos irmãos para com a obra missionária. Nós temos a igreja em Bacabal, bem como a SEADEMA. SEADEMA é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão. Através da SEMADEMA, que é a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus no Maranhão, e da SEMADEB, que é a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Bacabal. Desenvolvem vários projetos, para vocês conhecerem, vários projetos, para alcançar a realidade dos missionários no Maranhão. Vou começar em Bacabal, no Maranhão, no Nordeste, no Brasil e no mundo. Nós temos alguns desafios. Eu não vou citar aqui todos os desafios que a igreja tem, que você tem como crente.
Porque Jesus autorizou você pregar o Evangelho, contribuir com essa pregação do Evangelho. Você vai encontrar a grande comissão pelo menos em 5 textos dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas apresentam a grande comissão, a responsabilidade que Jesus Cristo atribui a cada crente, a cada discípulo, a cada igreja. É nossa responsabilidade. Mas enquanto organização, enquanto instituição, nós temos desafios e também temos realizações, projetos. Muitos deles já em pleno desenvolvimento, outros que precisam ser implementados. Olha para esse desafio. Só no Maranhão, estou falando de Maranhão agora, não é de Bacabal, de Maranhão. Nós somos o estado mais rural da federação. Mais rural, vocês irmãos sabem o que é rural, né? Povoados, pessoas morando na zona rural. Dos 26 estados do Distrito Federal do Brasil, nós somos o Maranhão, o estado mais rural. Não sei se essa informação ela é atual, porque está aqui o irmão Saulo, que trabalha no IBGE, mas depois ele pode me confirmar. Se eu estiver enganado, não é mentira não. Eu peguei isso aqui da Secretaria de Missões do estado do Maranhão, certo? E eles me passaram aqui isso recentemente. Nós somos cerca de 2,5 milhões de maranhenses vivendo na zona rural, de acordo com a nossa Secretaria de Missões. Ou seja, é um grande desafio alcançar esses povoados. Porque nem todo mundo quer sair da cidade para ir para o campo. Eu acho que nesses últimos tempos está tendo no Brasil um movimento chamado de êxodo rural, ou seja, a saída do campo para a cidade. As cidades cresceram, as cidades incharam. E muita gente não quer mais morar no interior. Se bem que de um tempo desse para cá essa realidade também tem mudado. Mas nós somos um estado rural e nós precisamos alcançar os nossos irmãos que estão morando nos lugares mais distantes desse estado. É desafio e é missão da igreja. Enviar missionários. Por isso que foi desenvolvido agora pela nossa Semadema, que é a Secretaria de Missões do Estado do Maranhão, um projeto 100, projeto centenário. As igrejas contribuindo com a Secretaria de Missões do Estado do Maranhão, para que ela envie 100 missionários para trabalhar nos povoados. E já tem alguns povoados que já foram contemplados e que já estão sendo contemplados com o trabalho desses missionários. Esse é um desafio grande. Também outro desafio: alcançar os povos quilombolas do Maranhão. Nós somos o estado mais quilombola do Brasil. E vocês sabem que nesses locais onde predominam essa tradição, essa cultura dos quilombolas, que são os negros, eles predominam também as religiões afrodescendentes. Afrodescendentes, que são religiões que não passam pelo conhecimento da palavra de Deus. As suas práticas. E essas pessoas precisam ser libertas, mas não é fácil penetrar nessa cultura, para libertar, para conscientizar. Nós somos o estado mais quilombola do Brasil, e nós precisamos alcançar nossos irmãos que vivem nesses quilombos, porque precisam alcançar o Evangelho. O Evangelho é para libertar a todos, o Evangelho é para transformar a todos, o Evangelho veio libertar grandes e pequenos, pobres e ricos, todos os povos, nações, tribos, línguas e nações. O Evangelho está aqui para libertar. E de quem é a responsabilidade para ganhar essas pessoas? Eu e você, a igreja de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos, no Maranhão, um grande continente de índios. São cerca de 40 mil pessoas que se autodeclaram. Estou dando aqui números, e eu fico até com medo, porque estou ouvindo aqui o Saulo, e ele conhece isso mais do que eu. Mas eu não estou dando esses números de mim mesmo. Essas informações foram me passadas pela Secretaria de Missões. E eu acredito que são números fidedignos. Números fidedignos. Nós somos 40 mil índios, pessoas que se declaram ou se autodeclaram índios no Maranhão. E essas pessoas também, apesar de nós termos no Maranhão alguns trabalhos missionários, como na Barra do Corda, Grajaú, aqui em Santo Inês, em algumas aldeias indígenas, mas existem muitos indígenas que precisam ser alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Estou falando só de Maranhão.
Veja o tamanho do desafio da igreja. Veja o tamanho do desafio da obra missionária. Agora vamos aos projetos, rapidinho aqui, só para vocês conhecerem. Os projetos que estão sendo desenvolvidos, ou que já foram, pela nossa secretaria local aqui, e também pela Secretaria de Missões do Estado do Maranhão. A nossa Secretaria de Missões aqui em Bacabal enviou 2 missionários para fazer um curso de seminário, ou um seminário de missões, melhor dizendo, na cidade de Blumenau. É o CTM Vida, o seminário CTM Vida. Inclusive eu conheci esse seminário. Pastor Jefferson Campanelli, um amigo que residia em Blumenau, em Santa Catarina, me convidou e me levou lá. Conheci. E o irmão Rodney, que hoje é dirigente e missionário local, urbano, dirigente da congregação ali no bairro Trizidela, e o pastor, está lá em Santo Inês. Pastor Diego, muito obrigado. E o pastor Diego. Esses 2 irmãos fizeram esse seminário enviado pela nossa secretaria. Lá tinha despesa, lá tinha custo, e era a nossa secretaria que arcava com essas despesas. Nós fazemos, a nossa secretaria realiza missões de férias. Dezenas de jovens missionários envolvidos em vários povoados alcançados pelo poder do Evangelho. Não só em Bacabal, mas em vários outros municípios. O último agora foi ali no município de Coroatá, no povoado onde está trabalhando o pastor Leonardo, agora no mês de julho. Foi? Julho. Está aqui, foi essa camisa aí, né? Missões de férias. É um trabalho que a nossa secretaria vem fazendo já há muito tempo. Praticamente todo ano esse trabalho é realizado. Oremos para que Deus fale com os nossos jovens aqui da congregação, para doar suas férias pela obra missionária. Pelo menos eu não vi nenhum jovem aqui da congregação e nem da área 5 participando nessa última edição das missões de férias. Foram 10 jovens da Terra do Sol e nenhum dos nossos. Então nós precisamos orar mais pela obra missionária, porque começa por aqui. Nossos jovens participando desses trabalhos vão se despertando para fazer grandes outros trabalhos. Entenderam, meus irmãos? Curso de capacitação missionária, evangelismo urbano e um total de 23 missionários sustentados pela obra, pela Secretaria de Missões. Esse é o trabalho que a Secretaria de Missões em Bacabal vem realizando. São muitos desafios. E no Maranhão, eu vou citar aqui alguns, não dá para citar por conta do tempo, os projetos que vêm sendo desenvolvidos pela nossa Semadema. Projeto Ilhas Ouvirão, um projeto voltado mais para as ilhas, para a grande ilha. 10 missionários inscritos nesse projeto, um investimento anual de R$90 mil. África Maranhense, 13 missionários inseridos nesse projeto. Esse projeto África Maranhense é um projeto da Secretaria de Missões do Estado do Maranhão para alcançar as regiões quilombolas do Maranhão. Já se tem 13 missionários cadastrados, um total de investimento anual de R$114 mil. Estou arredondando aqui, tem alguns arredondando, R$114 mil. Projeto Pro-Índias, aliás, Pro-Indígenas, 11 missionários, total de R$133 mil anual. Áreas missionárias, Além Brasil, 12 missionários inseridos no projeto, que são países onde a nossa Secretaria de Missões do Estado do Maranhão já enviou e sustenta os missionários em outros países. É um total de 22 missionários, um total de despesa de investimento de R$190 mil. Só para encerrar, o projeto Desafio Centenário, já falei lá atrás, e a Semadema e a Semadeb, a nossa secretaria aqui de Bacabal também é parceira desse projeto, desenvolve 2 projetos de tradução da Bíblia. Tradução da Bíblia para as línguas indígenas. Isso é muito importante, irmão. 2 projetos. Um com o povo Capô, no Maranhão, em parceria com a ICLIF, que é a instituição responsável pela tradução, e outro com o povo Suruí Paité, em Rondônia,
Inclusive tem um missionário lá, enviado bem aqui da cidade de Lima Campos, um jovem obreiro, estudando e traduzindo a Bíblia, estudando linguística aplicada, estudando para traduzir a Bíblia para o povo Suruí Paetê, em Rondônia, em parceria com a missão Pioneiros da Bíblia. É um trabalho muito bonito, está sendo desenvolvido e feito pela nossa Secretaria de Missões do Maranhão e de Bacabal. Vocês vejam, irmãos, tem vários outros projetos, eu não citei todos, que são muitos projetos, mas eu acredito que maior são os desafios. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ganhar Bacabal, precisamos encher esses bancos de novos crentes. Quando chegar o dia de batismo, que a gente apresente dezenas de crentes novos para serem batizados. Eu fiz um lançamento de uma proposta aqui no início do ano. Os irmãos lembram? No primeiro culto, foi exatamente no dia 1º. Quem que se lembra? Poucos irmãos lembram. Você não fez compromisso comigo. Você fez compromisso com Jesus. Eu chamei os irmãos aqui à frente. Quem quer fazer esse compromisso? A maioria da igreja veio. De ganhar uma alma durante o ano de 2023. Uma alma. Quem foi que ganhou? Quem ganhou essa alma para Jesus? Teve alguns que ganharam. Eu tenho certeza disso. Teve alguns que ganharam mais de uma. Mas teve uma boa parte que não ganhou ninguém. Talvez nunca tenha ido num plano de Salvador. Talvez nunca tenha participado dos evangelismos que a gente faz aqui, independente do plano de Salvador, aqui na congregação e na área. Onde está a chama? Onde está o chamado? Onde está a obediência à palavra de Deus? Que nos manda ganhar almas, que nos manda evangelizar. Meu irmão está aqui todo domingo. Mas isso é muito pouco, irmãos. Isso é muito pouco por aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Nós podemos fazer e podemos fazer muito mais. Fique de pé, por favor. Irmão Pelé, faça aqui uma oração. Oração missionária, apresentando essa igreja, Getsemane, esta congregação, para que nós sejamos mais missionários, para que nós ganhemos mais almas, para que aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nós possamos expandir, pregar o Evangelho, dar de graça aquilo que nós recebemos de graça. O seu trabalho não é vão. Paulo diz em sua carta à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, há uma recompensa. Até porque tudo que fizermos em prol do reino de Deus, nós já somos devedores por aquilo que nós já temos recebido do nosso Deus. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Querido e amado Deus, Criador do céu e da terra, meu Senhor da glória, nós estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para te pedir a Tua graça, para te pedir a Tua misericórdia. E agora nesta noite, Senhor, nesse culto maravilhoso, nós te pedimos, Senhor, aleluia, que o Senhor venha derramar ânimo, Senhor, para os nossos corações, Senhor, para nós fazer missão, para nós ir, Senhor, conforme a Tua palavra, onde a Tua palavra diz, ide por todo mundo, e pregar o Teu Evangelho para toda a criatura, e aquele que quer ser batizado será salvo. Meu Senhor da glória, Deus, aleluia, põe, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, em nosso coração, para que nós possamos derramar, Senhor, o nosso joelho diante de Ti, Senhor, aleluia, para ir, Senhor, fazer missão, para em toda a criatura, Senhor, para nós ir fazer missão, Senhor, por esses bairros, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, para quando nós ser convocados, nós ir, Senhor, pregar a Tua palavra, meu Senhor da glória, em nome de Jesus nós te pedimos, e por fé nós te agradecemos, amém. Amém. Sente-se, meu irmão.